Bom, estamos de volta com o assunto de Estado, debatendo hoje o desenvolvimento sustentável do Amazonas com os 3 senadores que representam o Estado aqui no Senado. Nós vamos começar este último bloco ouvindo os cidadãos. Na verdade, o senador vai retomar a resposta que estava dando a uma pergunta anterior e falar também um pouco sobre a questão do encontro das águas em Manaus, que, segundo o telespectador Charles Soares, que é de Manaus, ele entende que existem muitos problemas com a logística dos portos da cidade por conta dessa questão do encontro das águas, que é uma questão de natureza, mas eu gostaria de saber o que pode ser feito e, pelo senador Alfredo Nascimento, o que pode ser feito em relação aos portos também. Olha, em relação aos portos, Manaus tem 2 projetos do governo federal que devem ser executados. É um projeto de revitalização do antigo porto de Manaus, que é um porto que foi privatizado em condições estranhas, né? Foi antes do governo do Eduardo. Ele, o tempo que ficou lá como governador, ele brigou muito para que isso retornasse ao governo federal. Mais recentemente, retornou ao governo federal. Ainda quando era ministro, eu lancei a licitação de contratação do projeto executivo para que a obra seja executada até o final de 2013, no sentido de que esse porto esteja pronto antes da realização da Copa do Mundo, né? Eu não sei como está, porque eu saí do governo federal. Em relação ao que nós estávamos falando do Prosamin, e eu insisto, eu faço isso em defesa do que tentou colocar o Eduardo, é um projeto extremamente belo, bonito, justo, socialmente correto e que preserva o meio ambiente, que ajuda as pessoas a morar em condições muito mais dignas. Apesar de ser pouco representativo, se nós considerarmos a população do estado, que hoje nós estamos próximos, lá em Manaus, de 2 milhões de habitantes, e esse projeto beneficiou, se eu não me engano, 15 mil pessoas num primeiro momento. 15 mil famílias. 15 mil famílias, você multiplicar por 6, dá 90 mil famílias, né? 90 mil pessoas. Mas é um projeto extremamente belo, é um projeto que dá dignidade às pessoas que moram na cidade. É claro que a gente tem que estender isso ao interior. O interior tem problemas seríssimos em função dessa concentração excessiva de poder, de dinheiro e da economia na cidade de Manaus, em função do Parque Industrial da Zona Franca de Manaus. E não tem outro caminho. É com infraestrutura no interior que a gente pode aproveitar a capacidade que se tem no interior do estado, com os produtos regionais, para se ter uma indústria, né, com liberdade para produzir para o resto do país. Senador Eduardo Braga, nós temos uma pergunta de um telespectador especificamente para o senhor, mas é claro que os outros também têm a total liberdade de responder, se assim o quiserem. O Paulo Roberto Pinheiro, que é de Manaus, ele pergunta para o senhor, muda um pouco o nosso tema, mas é o tema da questão da sustentabilidade, sobre a revisão dos planos de manejo florestais. Segundo ele, esses planos não estão dando a sua contribuição social e ambiental às comunidades. Ele cita como exemplo o caso de Balbina, cujas madeiras estão sendo extraídas dentro de um sítio arqueológico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Mas aí nós estamos misturando alhos com bugalhos, o preto no colo com protocolo. É verdade, seguinte, é a pergunta do o Paulo. Lago de Balbina é que houve uma hidrelétrica, Isso, que foi um erro ambiental terrível na década de 70. Onde nós produzimos 120 megawatts de potência energética e alagamos 250 mil hectares de terra. E isso fez com que Balbina se transformasse na mais ineficiente hidrelétrica brasileira e com um prejuízo ambiental gigantesco. Esse é um ponto. A outra questão é o plano de manejos para micro e pequenas comunidades. E aí a questão fundiária, que o Hollenberg tanto queria colocar dentro do debate, a terra legal, né? Com o terra legal, passa a ser extremamente importante. Veja, eu fui governador 8 anos do estado do Amazonas. Em 8 anos de mandato, nós conseguimos dar 29 títulos. Preste bem atenção, telespectador. O terra legal. 29 títulos do terra legal. Enquanto o estado, tinha gestão, nós entregamos 50 mil títulos que permitem o plano de manejo. Por quê? Porque o IBAMA e o Instituto Chico Mendes não reconhecem plano de manejo sem que a questão fundiária seja pacificada. Portanto, por que não foi pacificada a questão fundiária via terra legal? Gestão. Porque pelo programa, quem tivesse o pequeno receberia de graça e receberia o título de graça. E por que? Gestão. É uma frase só. Gestão. Incompetência na gestão. Gestão. Gestão.
Eu falei 5 vezes. Gestão. Sim, mas é porque ele entendeu diferente. Que eu tinha... Enfim, por que não se cobra, então, do governo federal? Os senhores são da base parlamentar agora, do governo. Por que não se cobra o efetividade para uma coisa tão importante? E o estado do Amazonas talvez seja o estado que tem a maior quantidade de terra para legalizar, porque a União é proprietária de uma área extensa. Se bem que grande parte das terras do Amazonas, elas estão bloqueadas ambientalmente, estão demarcadas, ou parques, ou terra indígena, reservas estaduais, eu acho que é o estado que mais tem, exatamente. Mas tem aquela parte que tem que legalizar. De conservação de alguma e forma. tudo esbarrou em logística para a região. Tudo esbarrou em logística, porque precisa georreferenciar, porque precisa de um monte de coisa, mas o Estado sabe disso. Eu acredito que agora, Eduardo, foram 29, mas agora a gente vai conseguir deslanchar o programa, resolvendo a logística. Como o Eduardo disse, é de gestão, e há uma má vontade muito grande quando se trata perdoe da complementar. Unidade de conservação, para o telespectador, existem várias categorias e vários tipos de unidade de conservação. Existe unidade de conservação biológica, é intocável. Unidade de conservação integral, é intocável. Mas existem unidades de conservação que são de desenvolvimento sustentável, aonde você implementa planos de manejo. Só que o Instituto Chico Mendes, o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, para reconhecer os manejos florestais em unidades de desenvolvimento sustentável, aonde há uma subcategoria das reservas extrativistas, ele exige regularização fundiária. Para fazer isso é preciso ter gestão eficiente. Nós estamos falando de um estado que tem uma área territorial equivalente a 3,5 vezes a França. Se a senhora pegar um jato em Tabatinga, na fronteira do Amazonas com a Colômbia, aonde nós temos uma fronteira animada com tráfico de drogas, com tráfico de armas, etc. e tal, e for atravessar o estado do Amazonas até a fronteira com o Pará, no município de Parintins, a senhora levará 2 horas e 40 minutos de jato. Esta é a distância de Brasília a Manaus. Portanto, implementar um programa como Terra Legal no Amazonas exige prioridade política, exige competência na gestão, recursos de logística, uma série de coisas. E boa vontade. E principalmente boa vontade, que é a prioridade política. Eu queria aproveitar, e fizeram a pergunta sobre a BR-319, e eu tentei por 6 anos conseguir o licenciamento ambiental para construir o trecho central dessa rodovia. O Eduardo participou disso e nós criamos cerca de 10 milhões de hectares de unidades de conservação ao longo da BR-319. Isso é maior do que o município... 11 unidades. 11 unidades. Isso é maior do que o município de Itacoatiara. Mas elas não estão implantadas não, ainda, estão, né? 11 milhões é quase o tamanho do estado do Acre. Quase o tamanho do estado só para que o telespectador que não conhece... Para liberar a licença. E fizemos três estudos de impacto ambiental e ainda hoje não saiu a licença. E para isso acontecer, eu até fiz um pronunciamento aqui no Senado cobrando, a presidenta Dilma assumiu esse compromisso quando candidata, como o Lula assumiu, como eu assumi quando fui candidato ao Senado da República. E nós vamos arrancar isso. Essa rodovia ela é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, porque nós saímos do isolamento. O governo do Estado fez sua parte, nós fizemos convênio no Ministério dos Transportes, e inclusive eu ajudei com recursos do governo do Estado para que fizesse a implantação dessas unidades. Com o Exército também. Com o Exército contratado para fazer aquelas que fossem federais. Isso tudo pronto, agora o IBAMA está exigindo que se construa as barreiras antes de se reconstruir a estrada. Então é má vontade sim que se tem com qualquer atividade que tenha relação com o meio ambiente lá na Amazônia, que tem o governo federal. Qual é o futuro? Eu gostaria de perguntar uma coisa para os senhores, para a gente já ir pensando, qual é o futuro do desenvolvimento do Estado? O que tem a Copa a ver com isso, com esse futuro do desenvolvimento do Estado? O que tem a questão do turismo também a ver com esse desenvolvimento futuro? Mas antes disso, a gente